Muito bom dia, graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos ao seminário com o tema central da ordem do culto. Eu vou apresentar a vocês a abertura do culto. A abertura é um trecho bem simples e bem curto. Ela leva entre 3 a 7 minutos, entre 3 a 10 minutos. Não tenho que se prolongar muito na abertura, tá? A abertura do culto é um preparativo da igreja para a adoração a Deus. Para isso, precisamos fazer um passo a passo completo com as informações úteis para quem deseja prestar um culto agradável ao Senhor. Nós vamos ter 3 momentos na abertura, que vai ser a saudação, a leitura do texto e a oração. É bem simples e tranquila, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é o Salmo 122.1. Na abertura do culto tem uma sequência, né? Geralmente a Igreja de Cristo, ela segue com, primeiramente, a saudação. Muito bom dia, paz de Cristo, a saudação às pessoas que vão nos assistir no canal do YouTube. Bom dia para vocês que estão nos assistindo. A partir de agora, vamos levar a palavra do Senhor até a sua casa. Por conta disso, abra suas portas, abra seu coração. Jesus está batendo na sua porta, Ele quer entrar através da sua palavra. É uma saudação que nós vamos dar a todos. E a saudação, ela começa logo na entrada da igreja. O apertar de mão, um abraço. As pessoas precisam sentir-se bem acolhidas, né? Então, a abertura do culto na Igreja de Cristo, da Boa Vista, se resume ao seguinte passo a passo: saudação, leitura do texto e oração. Essa sequência, ela não precisa ser seguida como está aqui. Geralmente, é o que os irmãos fazem, não é? Dá a saudação, mas você pode começar com a oração, não tem problema. A ordem aí não vai alterar em nada. Você pode começar com a leitura de texto. Vamos abrir no Evangelho de Cristo, segundo Marcos, segundo João, Lucas, Mateus. Depois faz a oração, depois faz a saudação. Geralmente, os irmãos começam nessa sequência. É o que eu tenho visto muito aqui, tá? O que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, outros têm um ensino. Este traz revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação dos irmãos. Então, a abertura do culto, ela é como se fosse um prenúncio do que vai acontecer durante a pregação, durante a oferta. Isso a gente faz um prenúncio, é uma antecipação de tudo. 1 Coríntios 14, Paulo trata justamente disso, de treinamento, de um passar conhecimento para o outro. Uns têm conhecimento de língua, outro faz interpretação, outro traz um texto. Então, é mais ou menos isso que vamos estar vendo daqui para frente, na apresentação da abertura. Vamos começar pela saudação. Como eu falei, a saudação ela começa justamente na entrada da igreja, onde você vai cumprimentando, abraçando, aperto de mão, beijos, cumprimentar um visitante, para que ele se sinta bem recebido, né? Irmão, seja bem-vindo a essa congregação. Se você vê uma pessoa isolada lá, você vai lá, conversa com ela, tudo. Eu, particularmente, quando eu cheguei aqui pela primeira vez, eu me senti assim, muito bem recebido. Primeiramente na recepção, quando encontro o João aí com esse caminhão de gentileza, né? E as pessoas me chamavam pelo nome. Isso eu achei interessante, porque estavam me conhecendo naquele momento, mas eu já me sentia como se fizesse 5, 6 anos aqui dentro. Isso para mim foi muito marcante. E é isso que a gente tem que fazer com os visitantes.
para que eles se sintam recebidos, eles se sintam acolhidos. Isso é muito importante. Eu digo que eu senti isso e quero que as pessoas sintam isso também. Meu filho esteve aqui também e disse: pai, poxa, todo mundo parece que me conhece há muito tempo. Me chama pelo meu nome, João. Vem cá, menino, vem cá, filho de Gilson. Não, chama pelo nome. Isso é interessante. Chegar um irmão e, como é seu nome? Fulano de tal. Seja bem-vindo, fulano. E falar de novo: fulano, vem cá. Isso é muito importante na saudação. A saudação é uma comunhão que é essencial para nosso crescimento espiritual. Junto, como corpo de Cristo, nos encorajamos mutuamente uns com os outros e crescemos na fé. Podemos fazer do culto um momento de fortalecimento e edificação para todos. É isso que eu estou falando, é a edificação, é o crescimento espiritual que a gente vai passando de um irmão para outro. Então a saudação no culto, ela é muito importante. Graça e paz, muito bom dia, seja bem-vindo, vocês que estão nos assistindo, e assim vai. Essa é a saudação. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia D. Hebreus 10, 25. A leitura do texto. Antigamente, aqui eu me lembro que assim quando eu cheguei, a leitura do texto era um texto aleatório. Você escolhia um texto e esse texto ele poderia ser propício à pregação, propício ao momento, um texto propício à época como Natal, Nascimento de Cristo, Ano Novo. Vocês faziam, fugiu a palavra aqui, mas assim, programação para o ano que vem, a preparação. Então, a gente escolhia um texto aleatório. Hoje em dia, a evolução da ordem do culto, né, que é uma melhoria contínua, a gente vai sempre melhorando. Hoje, a leitura do texto é justamente o que vai ser pregado. Então, é um prenúncio, né, é uma abertura, é uma preparação da pregação. Então, a gente vai procurar o pregador para ver qual é o texto que ele vai pregar, e aí a gente vai fazer a leitura baseada nisso aí. Então, isso é uma evolução que a igreja está tendo, e isso é muito bom para todos nós, e para a igreja, para os visitantes. A leitura do texto trata-se de uma espécie de introdução da pregação que será proferida no culto. Portanto, antes de tudo, procure o pregador para falar sobre o texto da pregação para a leitura. Daí, então, pesquise antes sobre o conteúdo a ser lido, para ter um entendimento maior e facilitar a leitura. Qual é a passagem? Vamos fazer uma meditação nesse texto aqui. Você tem uma semana de antecedência. Não deixe para a última hora, procure, eita, poxa vida, tem que falar com o Rodrigo, tem que falar com o Regis. Não, vai uma semana antes, você já sabe que você está escalado para isso. Então, leia, releia o texto, para fazer uma boa leitura lá na hora, para que todos tenham um bom entendimento na sua leitura. Às vezes, uma boa leitura de um texto dispensa qualquer comentário, não é isso? Então, precisamos antes meditar no texto, estudar. Quantas vezes for necessário você ler e reler aquele texto, para que você consiga fazer uma leitura boa e bem atendida para todos. A oração. A oração do texto, também antes a gente... Na verdade, a oração não mudou nada. Você vai conduzir a oração da forma que você achar necessário. Você pode fazer uma oração intercessória, você pode fazer uma oração pertinente ao texto que você está lendo, né? Você pode interceder pela igreja, pelos os visitantes, enfim, a oração fica a seu critério, né? Uma boa oração chama a atenção das pessoas, prepara as pessoas para se humilhar, para se dedicar a Deus, para estar em comunhão durante o culto, na atenção, né?
A oração de abertura do culto é uma forma de estabelecer uma conexão com Deus, fortalecer a fé e preparar a congregação para adorar o Senhor. É uma prática fundamental para todo cristão, todo mundo ora. A oração é uma forma de demonstrar confiança, arrependimento, gratidão e obediência a Deus. É um preparo para a igreja, para a ceia, para a oferta, para a pregação, né? Cada módulo desse tem uma oração. Cada um vai fazer uma oração pertinente àquilo que ele vai falar, né? Que ele vai ler. É interessante e é muito importante a oração. A oração é uma das ferramentas onde os recursos humanos falham, né? A gente sempre entra na oração, quando a gente não tem poder mais para nada. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Essa passagem é muito interessante, em Hebreus 4,16. Tá? Agora nós vamos para algumas dicas que é muito importante para que possamos fazer uma boa apresentação e uma boa leitura. Não só para a abertura, mas para todos aqueles que vão ali no púlpito. Uma coisa é eu estar aqui na sala de aula, bem à vontade, e eu me sinto à vontade de estar aqui falando com vocês. E eu confesso a vocês, outra coisa, quando eu vou ao púlpito, é uma coisa que me perturba. Me perturba porque é o temor a Deus. Temor a Deus, eu preciso estar ali preparado e em comunhão, preciso estar na presença de Deus e com o Espírito Santo, para falar e para proferir a palavra. O púlpito eu tenho como um santuário ali, e eu creio que todos também pensam da mesma forma, né? Antes mesmo de abrir o culto, o responsável pela abertura deve buscar a presença de Deus através de oração, meditação no texto que será lido. É fazer uma oração, pedir para estar na presença de Deus, pedir ao Espírito Santo que ajude você a ter um entendimento daquela passagem. É aquilo que eu falei antes, você ler, meditar no texto, mas antes disso tem que vir uma oração. E vocês precisam estar na presença de Deus, antes de tudo. Antes de entrar no púlpito ali, antes de entrar na igreja, precisamos estar na presença de Deus. Coloque sua vida nas mãos do Senhor, orando, louvando, se mantendo completamente ligado ao Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo que venha a nós, que fale através de nós, né? Para que suas palavras e oração no momento da abertura do culto seja bem recebida e entendida pelas pessoas. É necessário que aquilo que a gente fale tenha um bom entendimento para vocês. Então a gente pede ao Espírito Santo para falar e para que vocês entendam. Ele vai estar em você e vai estar em todos. Vai estar em mim e vai estar em vocês, de uma forma geral. O Espírito Santo, ele habita em nós. Então ele desperta para dar um bom entendimento a vocês e um bom falar da minha parte, tudo que sair da minha boca. Às vezes eu sempre digo que há um descompasso entre o coração e a língua. O coração pensa uma coisa, mas você fala outra totalmente diferente. Mas quando você está com o Espírito Santo, ele vai extrair de você seus sentimentos, as coisas mais profundas do seu coração. Então ele vai estar num compasso do que você sente e o que você fala. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Salmo 73, esse salmo é um salmo famoso, é o salmo de Asaf, todo mundo conhece, né? Vista-se com decoro. Essa parte de vestimentas, eu vejo que muitas vezes quando a gente comenta, há sempre uns comentários e uma resistência para a gente cumprir essa etiqueta. Mas é muito importante você estar vestido para cada ocasião. Você está de acordo
para cada cerimônia. Você imagina você ser convidado a uma cerimônia no Palácio do Governo. Como é que você vai vestido? Você mesmo bota em mente, poxa vida, eu tenho que ir bem alinhado, todo mundo ali vai estar numa beca, então eu tenho que botar a minha melhor roupa. Você vai para uma formatura, você pensa nisso, como é que eu vou vestido? A mesma coisa tem que ser quando você vai à igreja e principalmente quando você vai ao púlpito, falar a palavra de Deus, né? Vestir-se com decoro significa estar de acordo com os padrões de elegância, modalidade e ética da sociedade. Aqui vocês observam que a gente não está falando em etiqueta, em marca de roupa, terno, sapatos de couro, essas coisas, né? Observe que não está sendo falado nisso nem marca, ou estilo, qualquer que seja. Decoro é respeito ao ambiente em que você está. O ambiente que você está. Qual é o ambiente que você está? Na igreja. Você está aqui no púlpito. Você está sendo filmado. Você está vendo por muitos telespectadores. A internet, ela alcança mundo. Não é isso? Alcança todo mundo. Então, você está sendo visto ali. Então, é importante que você esteja a caráter. Né? As pessoas, ultimamente, têm tido muita dificuldade com essa regra de etiqueta. Aí, aqui, ó, cada ocasião e lugar pede uma roupa adequada. Onde é que eu estou? Qual é a ocasião? Como é que eu vou me vestir para aquilo ali? Não é? Assim como não faz sentido você ir curtir uma praia de terno, gravata, sapato social, também não faz sentido você vir à igreja de bermuda, camiseta, regata, chinelo, boné ou coisas similares. Como está aqui escrito, cada ocasião e lugar pede uma roupa adequada. Mirem-se nesse termo. Se eu vou para um aniversário, eu vou muito bem vestido. Se eu vou para a formatura de um filho meu filho se formou em engenharia, eu estava lá, becado de terno, conforme manda. Todo mundo estava vestido assim. Então, é um lugar que requer uma roupa adequada. Na igreja e principalmente no púlpito, requer uma roupa adequada. Precisamos estar bem vestidos. As minhas domingueiras são as roupas da igreja. Se eu for aniversário de alguém aqui, eu vou estar com a roupa que eu vou para a igreja. São as minhas melhores roupas. Antes não tinha isso. Né? Minhas roupas, minhas domingueiras eram para sair, para as festas, essas coisas. Hoje, as minhas domingueiras é para a igreja. Eu visto para ir para a igreja. Então, vocês vão me ver em outras festividades com a roupa da igreja. Chegue no horário marcado, minha gente. Se você se propôs ir à igreja, sabe que o culto tem para começar e para terminar. E cada momento durante a realização dele é muito importante. Eita, eu vou chegar atrasado, mas ainda eu pego a pregação. Mas você perdeu a abertura, você perdeu a oferta, a ceia, né? Perdeu mais da metade dos louvores. Então é importante você começar no horário marcado. Às vezes, na aula aqui de casais, a gente vê quando começa as aulas, a sala está vazia. Mas na metade da aula, a sala está cheia. Então, aquelas pessoas, às vezes, perguntam coisas que já foram ditas. Vocês perdem o início, a abertura de tudo, que são coisas importantes para cada um de nós. Lembre-se, programe-se para chegar com alguns minutos de antecedência, eu diria até horas, né? 1 hora antes, ou meia hora antes. Pense nos imprevistos que podem acontecer e atrapalhar a sua chegada a tempo, e se previna contra eles. Eu sei que daqui para a igreja, mais adiante, está tendo um recapeamento na pista, que só tem a passagem de um veículo. Então vai ter engarrafamento. Então, eu vou me prevenir para esse imprevisto. Eu vou ter que sair um pouco mais cedo para chegar dentro do horário marcado.
Isso é importante a gente ver. No meu trajeto sempre tem um gargalho ali na Rui Barbosa, ou seja, onde for. Então eu vou me prevenir daquilo, eu vou sair mais cedo. Eu não vou pregar naquele mesmo horário que eu saio sempre. Eu vou me prevenir. Isso é importante. Lembre-se da parábola das 5 virgens que não entraram nas bodas porque chegaram atrasadas. As 5. 5 entraram e 5. Ofereça o seu melhor. Ofereça o seu melhor para Deus. Tudo que você faz para Deus é uma oferta. Então, quando estiver também na casa do Senhor, ofereça o seu melhor. Sua melhor atenção. Atenção com os irmãos. Atenção no que você vai fazer. Atenção nas suas atividades. Na sua pregação, na sua abertura, oferta, ceia, qualquer que seja. A sua melhor atenção, sua melhor oração, não é? Você precisa estar com um sentimento puro para a oração. Você precisa estar concentrado para fazer uma oração. Sua melhor disposição, ainda que você esteja cansado. Mas arrume uma disposição para ajudar um irmão na organização, a carregar uma cadeira. Aqui mesmo, hoje de manhã, nós chegamos, organizamos tudo para o café da manhã, já está tudo desfeito. Então, cada um tem uma função. Então, se ofereça, vá lá, tenha disposição, dê o seu melhor. A sua melhor comunhão, esteja sempre em comunhão com os irmãos. Se você, como eu falei antes, se você vê um irmão isolado, chegue lá, se aproxime, converse com ele. Se o irmão está com problema, ofereça ajuda. Nós tivemos uma aula aqui, né, em que possa lhe ajudar, você já ir preparado para ajudar aquele irmão. Então isso é uma comunhão. Ele está saudando, ele está apertando a mão, ele está dando boas-vindas. Então, dê o melhor de vocês para Deus. Em tudo que você vai fazer aqui na igreja, dê o seu melhor. O que não se deve fazer na abertura do culto? O que não se pode fazer na abertura do culto? Não faça da abertura uma pregação. A pregação é com o pregador. Você vai ali anteceder o texto. Então, você vai fazer a leitura. Lógico que você pode fazer um breve comentário, se aquilo tocar no seu coração. Mas não se estender muito. Que possamos, ou seja, assim, que Deus nos faça fazer isso. Que possamos seguir o que o texto diz. Então, um comentário breve não tem problema. Não pode se estender como uma pregação. A cada versículo você está fazendo uma anotação, né? A finalidade aqui, né? Os responsáveis pela abertura devem limitar-se ao período, né, que nós temos ali na abertura, entre 3 a 7 minutos. Pode se estender até 10, não tem problema. A leitura, o texto é longo, né? Mas a gente não pode se estender como uma pregação. E todos sabem disso, e eu vejo que todos cumprem isso à risca. Mas é preciso ser dito tudo isso aqui. Não faça abordagem de notícia. Você está lá na abertura, eita, vou aproveitar aqui e vou dar uma notícia a vocês. A APAC disse que vai chover o dia todo hoje. Isso não tem nada a ver. Tem lá os avisos. A pessoa que vai dar os avisos é quem vai dizer se é necessário ou não falar isso. Não faça abordagem de política. Durante a abertura do culto, é primordial evitar a abordagem de notícias, qualquer que seja de gênero. Deve-se concentrar-se no objetivo e no conteúdo da abertura. Não faça abordagem política. Você está lá, está havendo uma perseguição muito grande de Lula com Bolsonaro. A imprensa internacional está caindo em cima. Não tem nada a ver. Bolsonaro, Lula, qualquer que seja, a gente não pode fazer do púlpito um palco de política. Então, não se fala em política em qualquer módulo da apresentação na igreja do culto. Isso é muito importante. Não traga avisos.
Vou dar um aviso aqui rapidinho, vou aproveitar esse tempo. Não, tem a pessoa dos avisos aqui, ele vai dar mais uma vez. Não é? Não, a abertura é seguir justamente aquela sequência. A saudação, a leitura do texto bíblico, não é? E a oração. E aqui eu termino com essa passagem que eu acho maravilhosa, eu adoro essa passagem. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 2 Crônicas 7, 15 e 16. Isso foi um reflexo da oração de Salomão, quando ele orou a Deus. Não a primeira oração, a segunda. Eu acho que é quando ele prepara o templo e ora a Deus para que Deus venha santificar. E aí Deus traz essa mensagem maravilhosa. Agradeço a todos pela atenção. E é isso aí que eu queria falar sobre a abertura do nosso culto. Espero que tenha sido bem claro para vocês. Amém? Obrigado. Obrigado. Glória a Deus.